E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala, eu tô trazendo mais um vídeo comentado para vocês, rapaziada, aqui no canal TatoFuts, o seu canal de futebol na internet. E antes de mais nada, como é de praxe, peço muita ajuda de todos vocês, deixando o like, se inscrevendo no canal, me seguindo nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo e link na descrição para o meu canal de games, caso vocês tenham interesse, certo pessoal? Bom, então sem enrolação, simbora pro vídeo. Galera, vamos falar um pouquinho sobre Borja no São Paulo, isso mesmo, várias pessoas aí noticiando de que a diretoria teria um interesse no Borja e hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês a respeito, tá? O Carlos Belmonte, que é diretor de futebol de São Paulo, fez uma entrevista junto à TNT Sports, canal fechado de esportes aqui no Brasil, e ele disse o seguinte, né, falando com o repórter da TNT Sports, ele disse o seguinte sobre o Borja. É um jogador muito interessante, muito bom. Claro que envolve dois rivais. Apesar de nossa excelente relação, rivalidade no futebol é somente dentro de campo. Fora de campo, as diretorias devem se dar o melhor possível e temos buscado isso, né? Falando aquela relação amigável com o Palmeiras e tudo mais, tá? Porém, pessoal, todavia, ele descarta qualquer possibilidade de negociação por acreditar que o Borja tem uma lenha a queimar no Palmeiras, tá? Ele acredita que ele possa voltar ao Palmeiras e render. E obviamente, pessoal, convenhamos, o Palmeiras jamais liberaria, jamais facilitaria uma chegada do Borja a um time adversário, a um rival como o São Paulo, né? E da mesma forma seria para o Corinthians ou Santos, por exemplo. Então, ele acha que não vai haver uma possibilidade de contratação. Continuando aqui, ele fala o seguinte: acho que o Palmeiras em algum momento vai aproveitar o Borja. Ele não teve o rendimento que se esperava, mas é um jogador muito interessante. Não temos negociação e nem conversamos sobre ele. Qualquer coisa é só pular muro e bater um papo. Mas nesse momento não tem nada, declarou Belmonte, lembrando que os CTs dos rivais são vizinhos na zona oeste da capital, né? E aquilo, pessoal, na minha opinião, tá? Essa é a minha humilde opinião, vocês podem discordar, por isso é muito importante aproveitar como dos comentários. Se for para trazer o Borja, é preferível ficar com o Vitor Bueno. É isso, simples e direto. Eu acho que contratar o Borja, gastar grana com ele, eu acho que é muito ruim, ainda mais pelo São Paulo não ter grana assim para gastar num jogador que eu acho que é bem mediano, tá? Eu acho muito mediano o Borja. O Vitor Bueno, que nem a gente fala, é um jogador que tem técnica, tem boa finalização, mas o único problema do cara é a falta de ânimo, a falta de vibração para entrar nas partidas com o São Paulo e desempenhar um bom papel, tá? A gente vê uma vontade no Pablo e a gente vê uma péssima má vontade do Vitor Bueno. Só que tem a questão da técnica, né? Que o Vitor Bueno tem e o Pablo não tem. Então é uns extremos que tem no São Paulo que não dá para entender, tá? Então, se eu fosse diretoria, descartaria o Borja de imediato. Eu acho que não serviria para o São Paulo. Essa é a minha humilde opinião. Queria saber a opinião de todos vocês, tá? Bom, dados importantes em relação ao Borja. Ele fez até o momento 57 partidas com o Júnior Barranquilla e 35 gols, ou seja, uma média muito boa de 0 ponto alguma coisa, tá? Pelo Palmeiras, pessoal, ele fez um total de 103 partidas e 36 gols, ou seja, ele está uma média muito mais interessante no Barranquilla do que no Palmeiras, tá? Então ele precisou do dobro de partidas para chegar quase que ali nos 35, 36 gols. Então você vê que o cara na Colômbia ele tem feito um bom futebol, só que no Brasil não deslanchou, tá? Ele tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2022 e o seu empréstimo com o Júnior Barranquilla vence no dia 30 de junho, ou seja, tem ainda mais algumas partidas. Se o Júnior quiser ficar com ele, vai ter que pagar uma graninha pro Palmeiras, tá? Bom, então essa é a minha humilde opinião, eu queria saber muito a opinião de todos vocês, ó, no campo dos comentários, tá? Bom, falando sobre Júlio Casares, pessoal, em mais uma de suas entrevistas ao GE, ele falou muito sobre a questão do lado financeiro do São Paulo e também do Rojas. Em relação ao lado financeiro, pessoal, ele foi perguntado em relação à possibilidade de venda de jogadores para sanar um pouquinho ou equacionar um pouquinho as dívidas do clube. Ele falou o seguinte: quanto à entrada e saída de jogadores, tem uma questão orçamentária. Na linha da transparência eu falo tudo. E um dos valores de credibilidade é transparência. Nós temos lá um item que nós temos que vender jogadores para fechar o orçamento. É uma receita, uma rúbrica que está prevista. Vendemos o Brenner, vamos ter o dinheiro de venda do Elinho para o Bragantino e vamos ter vendas do Gabriel Novaes e Jean, algumas compensações financeiras. É inevitável que vou ter que vender um ou dois atletas? Eu não sei. Claro que vamos ter dois fatores nessa de vender. Uma reposição à altura, mas talvez vender um jogador é algo que aconteça se tiver proposta. Aliás, ninguém no São Paulo
é inegociável. Se a proposta para um jogador foi bom para todo mundo, vamos enfrentar. O interessante é ter a reposição desse atleta, tá? Como temos possivelmente já em relação ao Rigoni entrando no lugar do Rojas, que possivelmente vai sair, e vamos continuar um pouquinho nessa entrevista do Júlio Casares, pessoal. Bom, todo mundo sabe que não é exclusividade, obviamente, do São Paulo, mas em muitos outros clubes, a questão de dívidas astronômicas. O São Paulo tem cerca de 600 a 650 milhões em dívidas, pessoal, quase batendo ali os 700. Então, como o Júlio Casares falou, é inevitável que você tenha que vender um jogador. E, obviamente, a gente entra na questão de vender jovens promessas, porque são as que mais teriam retorno para o clube, tá? Então, já pode descartar jogadores que já são medalhões, têm uma certa idade, tá? Eles vão visar vender jogadores mais jovens no São Paulo, possivelmente nas próximas partidas lançarem jogadores mais jovens para enfrentar os outros times, para de certa forma ter uma vitrine e ter possibilidade de vendas, tá, pessoal? Eu colocaria como possíveis vendas Lisieiro e até mesmo Rodrigo Nestor. Apesar da renovação de contrato do Nestor, nada impede a saída dele do clube. Então, possivelmente aguarde, pessoal. Abrindo a janela de transferências para clubes europeus, possivelmente teremos propostas para esses dois jogadores do São Paulo, tá? Que são os que têm mais destaques, até mesmo o Luan, tá? Então, prestem atenção nesses três nomes, Luan, Lisieiro e Nestor, que provavelmente terão propostas logo menos, tá? Então, fiquem ligados, tá? E ele fala aqui que não, até o momento não existe proposta, né? Somente sondagens. E aquilo, no futebol eu só acredito num papel assinado. Antes da decisão do Paulista, por mais que as pessoas ligassem, eu não permitia essa conversa, porque o nosso foco era na conquista. Não temos pressa, o São Paulo hoje precisa vender, mas já tem o dinheiro para quitar a questão do Dinamo de Kiev vindo do mercado, né? Por exemplo, acrescentou ele, né? Que, para quem não sabe, o São Paulo tem uma dívida com o Dinamo de Kiev referente ao Tietê de cerca de 22 a 23 milhões de reais, ou seja, uma grana bem pesada para um clube que enfrenta uma situação meio que crítica financeiramente falando, tá? Em relação, pessoal, para a gente finalizar o vídeo, ao Rojas, ele fala, né, sobre a conversa que teve com os representantes e tudo mais. Ele disse o seguinte: é um jogador que estava fora do São Paulo na gestão do futebol passado. Ele treinando em campo longo ou chão pela velocidade. Agradou e valeria a pena por tudo que ele passou, e o São Paulo apoiou ele em 2 cirurgias seríssimas. E o São Paulo estava do lado, prorrogar até o final do Paulistão. Ele fez bons jogos, hoje tem que ser valorizado, sim, mas no limite da nossa responsabilidade de planejamento e orçamento. Se ele ou o empresário acharem que ele vale X e nós acharmos que ele vale Y, ele pode aceitar ou pode exigir mais e brilhar em outro clube. Eu não vou poder fazer algo contra o equilíbrio financeiro do São Paulo. Nada contra o atleta A, B ou C. É um grande valor, mas não vamos fugir da responsabilidade financeira, que é algo que o São Paulo patina ainda com contas antigas, né? Ou seja, gestões passadas. Não podemos fazer isso de novo. Alguns dão certo e outros não, mas o que importa é o espírito coletivo. Espero que o empresário dele reconheça esse movimento e a gente vai ser claro com o torcedor. Vai ficar no São Paulo quem quer ficar no São Paulo e quem acha que pode citar nossas condições de mercado de um clube responsável. Ótima entrevista do Casares referente a essa questão. Para quem não sabe, o Rojas ele chega a receber R$200 mil mensais. Eu falei nesses valores no vídeo passado. Ele, juntamente com os representantes, quer ganhar o dobro do salário, pessoal. Ou seja, obviamente, chega um momento que você merece ser valorizado, seja em qualquer outro trabalho, mas você tem que entender muito a realidade do clube, no caso uma empresa, né, por exemplo, e saber que essa empresa, no caso o São Paulo, cuidou desse cara por cerca de 2 anos em cirurgias gravíssimas que poderiam, por que não, até mesmo fazê-lo parar do futebol. Eu acho que isso entra na questão da gratidão do cara com o clube, pessoal. Eu acho que o São Paulo foi uma mãe pro Rojas, literalmente falando, porque cuidou do cara ali em todo momento, renovou o contrato, não desistiu dele. Ou seja, eu acho que o Rojas tem que ter um mínimo aí de gratidão com o tricolor, tá? Valorização sim, mas sabendo a realidade do clube e saber também que ele ainda não entregou o futebol ainda que todo mundo se imaginava, devido também a essa questão de contusão, tá? Então essa é a minha humilde opinião, queria saber muito também a opinião de todos vocês, tá? Beleza, pessoal? Bom, vou finalizando o vídeo por aqui. Hoje tem jogo do São Paulo.
às 9h30 da noite. Estou gravando esse vídeo, já estamos chegando às 7h30, ou seja, 2 horas para acontecer a partida. Eu espero que o São Paulo possa ganhar, fazer uma boa partida. É um bom momento também para os reservas fazerem um bom futebol, visto que o São Paulo já está classificado para a próxima fase. E é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima e valeu!